Estamos no momento de visita à Patagônia, ao coração da Patagônia. Tivemos um primeiro bloco falando sobre aquela região toda de Esquel, que chega ali desde a Cordilheira dos Andes, pelo rio Chubut até Trelew, e chegamos num lugar encantador que é Porto Madryn, onde a gente tem a Península Valdez. Eu digo chegamos porque no outro bloco, na primeira parte, a gente fez toda um deslocamento da conscientização e da visita histórica, paleontológica, geográfica, e agora temos a Península Valdez. Bom, para a gente chegar nesse lugar encantador, que é aqui representada pela Magali Volpe, que é subsecretária da Secretaria de Turismo de Chubut, e da Cristiane Cavalli, que é uma brasileira que há 30 anos está na Argentina e tem essa paixão pela experiência patagônica, que é essa paixão do brasileiro, e realmente nos apaixona. Levamos grupo para lá, graças à paixão que ela desenvolveu na gente, todos voltaram apaixonados. Hoje nós temos uma malha aérea muito fácil para ir até Porto Madryn e Trelew, né? São Paulo, Buenos Aires, 1 hora depois nós estamos basicamente em Trelew ou Porto Madryn, tem aeroporto, com voos ali bem variados. E se quiser estender ainda mais, como nós falamos na primeira parte, sobre Esquel, que é esse turismo dos Andes, esse turismo de esqui. Mas Porto Madryn, quando a gente chega, eu não queria passar em branco sem falar de uma pessoa muito querida, de profissionais competentes da região, uma família tradicional que faz um trabalho na área de turismo lá, que eu não deixaria passar aqui, que é o Guilhermo, da Argentina Vision. Estou falando dele, não por uma questão apenas de marketing, mas de realmente reciprocidade, ao carinho que ele e toda a família recebe os turistas, principalmente os brasileiros. Então, ali em Porto Madryn, essa empresa Argentina Vision realmente tem uma estrutura, uma atenção, um carinho, e o próprio Guilherme, o irmão dele, conduzindo, cuidando, faz algo com muito carinho. Eu sei que a secretaria deve conhecer muitas empresas boas que atuam ali. Todos são assim, em geral. É bom você comentar, porque assim é como se recebe em Chubut. As pessoas que são de Chubut têm essa característica de ser tão hospitaleiras, de querer que a pessoa se sinta como em sua casa, de fazer tudo que está ao alcance para que o turista ele se sinta realmente muito bem. Então, a agência de viagem, quando manda um turista para lá, vai sentir isso que você comentou. Esse é um exemplo, né, de empresa local, mas que representa, de certa maneira, esse carinho com que são recebidos os passageiros. E isso se nota quando recebem com pessoas que falam vários idiomas, né? Tem guias em português, na página web, tudo em português, as empresas. Então, são gestos que se tem nesse sentido de poder fazer com que o turista se sinta realmente bem, né? Sem contar que é uma província que cuida muito o ambiente. E isso também é muito importante. E as empresas, em geral, também fazem isso, né? De cuidar esse ambiente. Como a Mag falou, são 2 parques nacionais que são declarados Patrimônio Mundial da Humanidade pela Unesco. A Península Valdez também, né? A Península Valdez e o Parque Nacional Los Alerces são considerados Patrimônio Mundial da Humanidade pela Unesco. Então, há uma responsabilidade muito grande local de preservar tudo isso, de conscientizar todo mundo sobre a importância de cuidar o lugar onde se vive. E que melhor que a gente conhecer um lugar que é cuidado, que você chega ali e sabe que há um amor, né? Empresas como a que você mencionou, eles fazem limpezas nas praias, reúnem os vizinhos fim de semana e eles convocam para ir para as praias para fazer limpeza, para que aquela sacolinha de plástico que voou no mar não termine na boca de uma baleia. Então, isso é algo consciente, está constante no dia a dia dos habitantes ali. É muito lindo convivenciar isso. E eu percebi isso com a nossa guia, que nos acolheu lá, falando que um dos dias ela estava acompanhando os alunos da escola primária
para visitar pontos onde a natureza estava presente para desenvolver exatamente uma experiência de conhecimento, respeito e interação com a fauna e flora local. Então você vê, as escolas levam seus alunos para desde cedo eles terem isso. E a gente percebeu, eles são muito cuidadosos com o lixo, com, né, os descartes, para realmente, isso fica nítido lá. Sim. Você vê natureza e não vê o homem intervindo negativamente com os resíduos. Impactando o mínimo possível, né? Eles tratam de que esse impacto seja o mínimo possível, por isso que tem esse trabalho constante. Empresas que, por exemplo, a que você mencionou, a Argentina Vision, eles estão aplicando para ser empresa B. Empresas que têm compromisso social, econômico e ambiental com o lugar onde mora. E isso você não vê em qualquer destino turístico, né? A gente não tem isso em qualquer lugar. Vai lá e aquela voragem de levar os turistas tudo massivo, não, ali é um cuidado, porque são seres vivos, né? Porque está se tratando da natureza, já seja flora ou fauna, e sendo regiões naturais protegidas, você não pode entrar lá e pegar uma pedrinha de lembrança, tem que deixar tudo intacto, não pode sujar, mas eu acho que se você ameaçar jogar um papelzinho, já olham para você como você, nem pense em jogar esse papel. Impressionante. E a gente percebe lindo. isso, e quem cuida da natureza local cuida também de quem vai conhecer a natureza, esse respeito, essa atenção no acolhimento. Então a gente percebe nas empresas receptivas nossa lá. Então isso é muito bacana, e Chubut tem essa responsabilidade que não é apenas comercial, é experiência, porque sí, de hecho el Ministerio de Turismo y áreas protegidas. Entonces está la Subsecretaría de Turismo y así mismo está la Subsecretaría de Áreas Protegidas, que se ocupa de todas estas áreas que estamos mencionando, justamente para preservar su cuidado, y ahora trabajando fuertemente en el desarrollo del Parque Provincial Patagonia Azul, que atraviesa toda la Ruta 1, que va sobre la línea de la costa marítima, de la costa atlántica, que también tiene paisajes increíbles. Tiene una localidad, un municipio que está dentro de esa ruta, que es Camarones, que es muy reconocido también por ser un pueblo auténtico, ha trabajado mucho a nivel Argentina en sus características, y en toda esa desarrollo se pueden hacer actividades náuticas, paseos, se llega hasta Comodoro, que es una de las ciudades, es la ciudad con mayor población de Chubut, Comodoro Rivadavia, que está muy cercana a Radatili, que es un balneario también muy atractivo, y esta zona está desarrollando además un producto nuevo que es el avistaje de la ballena sei, que es otra ballena distinta, la ballena franca austral, que es la que se avista en Península Valdés. Eu também estou acabando de A saber. contratemporada, o sea, va justamente, o sea, la ballena franca austral, como decía Cris, el avistaje se realiza entre junio y diciembre, y la ballena sei, que ya se está viendo hace años en esta región del sur de Chubut, se visita ese área entre diciembre y mayo. Olha, elas se complementam. Complementam. Agora, gente, nós falamos da geografia, da experiência local, do cuidado com a natureza, da preservação dos parques. Vamos às experiências mais encantadoras da Península Valdez. Vamos começar por ela, as baleias, franco-austral. Aqui no Brasil a gente se encanta com elas quando elas têm uma aproximação, somente alguns passeios felizes de ter a sincronicidade, difícil de ter um avistamento. Quando a gente chega na Península Valdez, a gente tem experiências incríveis, um aquário. Sim. A gente vai em Porto Pirâmide, pega um barco e ele nos leva até próximo à baleia. Ela chega pertinho, ela praticamente, ou ela vira com a barriga para cima, ou ela está ali quase cumprimentando as pessoas. Sim. É um avistamento de baleia sem nenhuma agressão no habitat dela. Eles desligam o motor, ele deixa que ela chega. Exato. Não é evasivo. Todos ficam em silêncio no barco, há um respeito assim muito interessante. E isso porque quando você fala que a gente aqui no Brasil vai talvez ali, né, ali no sul e vê, talvez com muita sorte, uma baleia, lá como porque é um aquário? Porque é um golfo. Então, ali é muito protegido para elas. Dentro desse golfo, elas vão todos os anos, nesse período, né, de junho a dezembro, para acasalar, para ter as crias, amamentam tranquilas. E é o momento em que elas deixam a cria também. Porque quando elas vão com o bebê e nadam um ano inteiro pelo mar, por aí afora, ensina a se manter, a sobreviver, e chega um momento em que diz, bom, aqui chegou a hora de a gente se separar.
E me corrige, Mag, se estou errada, mas ela simplesmente vira em sentido contrário e nada e deixa a cria, o momento em que ela se separa da cria. Tudo isso você aprende nesses passeios. E quando você fala que você vê ali, muito próximo, é uma praia que é a praia El Doradillo, e ela tem uma característica, não é uma praia como a nossa aqui, reta, que você vai andando e vai ficando fundinho. Ela tem um declive muito abrupto. Então, isso faz com que você ali da praia, sentado, tomando um chimarrão, fazendo um piquenique, né? São muitos dos produtos que as empresas oferecem. Você fica observando ali o balé da baleia com seu filhote, muito próximo, ali, desde a praia. Você está na praia sentado e observando isso. E depois, sim, Porto Pirâmides para embarcar, né? Que você passa também pela ilha de lobos marinhos, onde tem os machos alfa lá que estão disputando o terreno, é um harém deles. Então eu vi a última vez que eu estive um que queria subir no harém e ele gritava lá da ponta e o outro subiu do jeito que recebeu o grito, pum, se foi para a água de novo, falou aqui não é para mim. Então a gente vai vendo ao vivo, né, a natureza na sua maior essência. Essa experiência de Drogadiccio, Doradillo, que é uma praia, você fica ali horas vendo elas a 20 metros. Muito próximo. Passando com o seu bebê, ela está amamentando, porque ali as águas são paradas, não oferece risco do predador. À medida em que ela amamenta, é uma coisa interessante na amamentação, a gente sempre aprende com a experiência. Sim. Ela solta o leite em gel e o bebê golfa e ele não tem a sucção. Claro. Então a gente aprende, sempre a gente faz uma reflexão metafísica das experiências. O ser humano amamenta, né, e oferece o peito para a sucção. As baleias liberam o leite para que eles consigam. Por isso que quando a Cristiane falou, nossa, que coisa, ela abandona ele. Não, cuidado, porque primeiro... Ele já sabe que está preparado, porque começa a treinar desde que nasce. Exatamente. A respirar, então, a controlar o respirador. Fechar, afundar, voltar. O bebê aprende nasce. A se alimentar. Ele aprende ali a se alimentar por si e não dessa interdependência que existe, né? Hoje nós seguimos na sociedade um filho até o pós-graduado, doutorado, e ele ainda está ligado, às vezes até mais. E as baleias, quando a Cris fala assim, elas dão as costas e partem para a Antártida, mas elas deixam ele preparado aprende a caçar, aprende a se alimentar. Por si só. Então ele pega o leite ali e deglute. E é muito engraçado, não sei se você lembra, mas quando a gente vai na navegação e tem uma baleia com um bebê, ela desce, ela vai para o fundo do mar para pescar, para pegar o crio, né, que é o que alimento deles. E nisso o bebezinho dela fica nadando ali. E você fica vendo, eles põem a barriguinha para cima. A última vez que eu fui, ele botava a barriguinha para cima. Do lado da gente, você pensa que o animal em algum momento sentiu medo ou se sentiu ameaçado? De modo algum. Com a barriga para cima, girava. Daqui a pouco ele começou a sentir, tipo, cadê minha mãe? Por que ela tá demorando? Aí ele começou a chorar, tipo, uns gritos, assim, né, venha. Ei, cadê você? Eu tô aqui. E batia as asinhas na água, a leitinha. Aleteava na água, chamando, tipo, mami, eu já tô com fome, vem rápido. Daqui a pouco ela aparece, né, e dá a comida para ele. Mas é uma coisa maravilhosa. É muito lindo, e também de longe eu tava vendo nesse mesmo passeio, eu vi um ponto assim, eu falei, esse ponto tá vindo para cá. E o ponto estava vindo, e estava vindo, e a aleta, né? Você via a aleta dela vindo. Ela não duvidou, ela passou por baixo do barco, assim. Todo mundo ficou assim, né? Aquele ser imenso com aquelas crostinhas brancas que são corais que se pegam, grudam na pelinha e tem uma relação de simbiose, né? Eles se retroalimentam. Então, ela passou embaixo e via todas aquelas manchinhas. Aquilo é como a nossa marca digital. Isso são nas baleias. Aquilo foi... Nossa, embaixo do barco, ela passou bem devagarinho, assim, sabe? E aquilo é uma sensação incrível. Você tem que viver a experiência, realmente, para poder E são entender. experiências encantadoras. Com baleia, então, nós realmente ficamos extasiados. Você fala do som em Doradiccio, você fica ali, às vezes você ouve um som. Eu vi uma única vez, parecia um uivo de touro, de gado, de vaca, né? Porque você vê o barulho quando larga o respirador, né? Solta o ar, aquilo, exatamente. Sim, é muito lindo. É muito próximo de encantar. E a gente vê exatamente
a grandiosidade desses animais com sua docilidade. E lembrar que estamos falando de mamíferos, né? Mamíferos, não é um exato. peixe. Então, tipo, tem que descer lá para pegar o alimento, mas ela tem que subir para respirar. Exatamente. Então, o animal pequenininho, o bebê, como ainda não tem essa autossuficiência para ir tanto lá embaixo, né? Então, ele não aguenta tanto tempo debaixo d'água. Então, é ela que faz esse trabalho até ele ter essa autossuficiência. Não, é uma coisa assim fantástica. Baleias, é uma lição agora, de vida, né? Pra gente de sobrevivência, Nossa. de resistência, de persistência, de como tudo é possível, né? E de aprendizado também, né? A Magali, então, nos revelou essa outra espécie de baleia que vai lá no sul também, em Comandante Rivadavia, né? Comodoro Rivadavia, Comodoro na Rivadavia. Paraíso Azul. Imagina um lugar que é titulado de Paraíso Azul. Olha. Pensa na sua cabeça, o que você vê? Eu vejo um oceano azul, cheio de animais, né? Imagino assim, é muito linda a região. Ela fica, para você ter uma ideia, da onde você teve ali em Trelew, para baixo e antes de Comodoro Rivadavia. Então é no sul, ali da província e na parte marítima, que ainda está menos explorada ainda do que a Península Valdeza. Ali é totalmente novo e é um produto muito lindo, tem vários pontos, tem estâncias, tem lugares para visitar, tem restaurantes. Não sei se é Camarões, que tem um lugar que é bem famoso. Casarraval. Tem lugares assim que, uau, né? Que leva você como um túnel do tempo. Sí, y la gastronomía, que es el complemento a todas las experiencias. O sea, es una experiencia más. Y Chubut tiene muchísimo para mostrar y que se produce en la provincia con la materia prima que se cosecha en nuestro destino, que desde las frutas, o sea, los frutos finos en la zona de la cordillera, con lo que se elaboran dulces, licores, alfajores, chocolates, que son muy, muy ricos. La cereza, que somos una de las principales provincias exportadoras. Porque aqui no Brasil a gente não entende muito o que é uma fruta fina. Fruta frambuesas, grosellas, arándanos, todo lo que... Eu tive a oportunidade rojas. de conhecer o pé de cereja e comer cereja do também. pé. Sim, é maravilhoso. Gente, que experiência maravilhosa. Por isso que quando eu falei né, da finca Cavalo Branco, que ele permite que você entre nessa região. Quando você menos espera, Val. Nossa, você vai fazer um passeio para conhecer uma vinícola e lá, pum, apareceu um pé de cereja, um cereja, mas fala um cerejeiro, né? Um cereço, chamando em espanhol. Aí você vai, aconteceu a mesma coisa. Nossa, foi uma experiência linda. Você via umas comidinhas por passarinho, você fala, que lindo que aquilo, né? Como me dá de comer, a mim também, a um passarinho, a outro ser e o chão, aquilo, maravilhoso. E você pode daí comprar o doce de cereja, da guinda. A guinda também é uma espécie de cereja que tem um licor delicioso. Rosa mosqueta, que tem o doce, tem os cremes, tem... Nossa, uma infinidade. Eu uso. Eu sei. Também os campos de lavanda. Por isso que você está com essa pele tão boa, Val. Sou um sexagenário ainda, né? É sexy. Tenemos en la zona cercana, ahora que hablamos de esto, de un gin que se está haciendo, se está elaborando con azafrán. Que es un campo de azafrán que está en la localidad de Trevelin, que también es un producto bastante reciente. Y eso hace que se vaya complementando con todos los chefs que tenemos en la provincia que preparam platos riquíssimos justamente Mas você pensados. sabe que também, Maggie, eu estive quando eu conheci o Campo de Tulipas. O Campo de Tulipas é um lugar sonhado, as pessoas vão meditar ali, tem gente que vai casar lá no meio das flores, tem de tudo assim, né? Tem louco que ainda casa, olha só, o povo ainda casa. É uma experiência linda. Ela fala isso, mas ela também casa. Então a gente ali, né, você tá naquele lugar repleto de tulipas, assim, tipo, parece que você tá na Holanda, é lindíssimo. E eu lembro que quando eu saí, havia uns postinhos, umas barraquinhas de produtores locais. E eu, logicamente, fui no gastronômico, né? Assim, pum, de cabeça. E ela tinha uns doces, vários doces de conserva. E aí foi onde eu provei o doce de guinda em calda, assim. Meu Deus, aquilo é bem vermelho. É como uma cereja dentro de uma calda que você põe na tostada, assim. Meu Deus, você dando água na boca já, né? E daí o que aconteceu? Eu levei o doce, daí acabou o doce. Eu queria mais. Eu tenho que conseguir esse doce, não é possível. Aí eu olhei no rótulo, entrei em contato por WhatsApp com a produtora,
Comprei e ela mandou para Bariloche. Eu estava na casa do meu namorado em Bariloche. E ela mandou uma caixa de doce lá em Bariloche. Eu até trouxe para o Brasil para minha mãe um par de doce lá de Chubut. Olha só. Maravilha, Uma não? delícia. Nossa. Quando eu estive em Nantifal, também eles tinham uma espécie de mercadinho assim, mas um mercadinho tudo artesanal. As meias eram de lã, feita à mão, era tudo artesanal. E as comidas ali também, tudo muito artesanal. E eu lembro que eu tomei um iogurte. Meu Deus, aquele iogurte era maravilhoso. Aí eu também, já fui procurar no Instagram, já entrei em contato para comprar de novo, porque são coisas deliciosas que você não prova todo dia, Val. Não, Sem dúvida. conservante, sabe? São coisas deliciosas. A gente fica no... O que é mais saboroso, o encanto para os olhos da experiência com a fauna marinha ou realmente a culinária? Vamos voltar à fauna marinha, porque eu já estou assim, salivando. A fauna marinha, gente, nós temos naquela região, na Ponta Norte, uma cena ou uma experiência única das orcas, né, em relação aos filhotes de elefante marinho. De lobos, Não, marinhos. acho que elefante. São lobinhos. lobos. Elefantes e lobos, que eles têm os filhotes Sendo ali. filhotinho, eles E ali comem. eles têm Se alimentam. uma área onde os filhotes ficam ali, enquanto estão Na se praia. desenvolvendo na praia. É claro que não é uma coisa que a gente quer ver, gosta de ver, mas é um processo natural único no mundo. Cadeia alimentar, né, Val? Paramiento intencional. Exato. Porque até um dos estudiosos da região falando com a gente, ele levou esse hábito de alimentação das orcas, de virem, quase sair da água. Se adaptaram, né? Se adaptaram a pegam, isso. Elas pegam um empurrão assim e e vai bem na areia junto com a onda e é onde ela abre a boca e tenta E pegar depois volta, e né? na Consegue volta com a retornar onda, e não fica encalhado. É. Então é uma Elas questão são muito admirável. inteligentes, E né? é o único Elas lugar são do assim mundo que caçadoras acontece. estratégicas. Sim. Às vezes fala orca, baleia, assassina. Coitada da orca, não é assassina, nada disso. É Simplesmente verdade. ela desenvolveu, elas são muito inteligentes, elas trabalham em equipe. Então elas desenvolveram um método de caçar. E você sabe que ela não oferece nenhum risco para o homem, porque essa interpretação, quando os baleeiros iam caçar baleia, que parte horrível da história, e voltavam com a baleia atracada ao lado, a orca vinha e começava a se alimentar da baleia. Então entrou aquela interpretação de que a orca Era é assassina canibal. de baleia. Mas ela não é baleia, ela é um golfinho e se alimenta Claro. de baleia E a baleia é um e não do mamífero, homem. né? Claro. Exatamente, não do homem. Exato. Então ela tem essa questão de assassina não para nós, mas é a cadeia alimentar dela que faz parte, as baleias, por isso que as baleias procuram um lugar protegido das orcas. Claro. Né? Claro. Os próprios elefantes marinhos, no alto mar, ela não consegue caçar, porque eles pegam ela e afundam até muito fundo e ela não resiste. Mas ali na praia, os seus filhotes ficam à mercê. Aí você fala, nossa, que coisa pesada, que coisa forte. Veja bem, às vezes nós somos predados pela rede social, quando a gente começa a entrar em qualquer lugar, e essa entrada nossa nos lugares faz com que a gente seja abatida na nossa energia mais pura. Como os filhotes ali, nós somos às vezes como filhote à mercê de predadores da rede social que querem capturar a sua atenção, seu like, seu isso, seu aquilo, seu outro, e fazer parte de uma rede que é nociva e suga a gente. Então ali a gente aprendeu um pouco disso, que o que as orcas estão fazendo aqui, nós às vezes somos presas lá na rede social que a gente vive atrás, sem checar onde entramos, onde estamos. São essas analogias metafísicas que a gente faz durante a viagem. E para encerrar eles, os pinguins. Gente, Não podíamos deixar não de falar podíamos dos deixar pinguins. dos pinguins. Eles são um modelo a seguir. Ali, gente, nós temos uma experiência com pinguim que em Lindíssimo. poucos lugares a gente tem. Em poucos lugares, porque a pinguineira de São Lourenço, você pode caminhar entre os pinguins, ir até ali onde eles estão, tudo cuidado com um guia, ninguém vai sozinho, vai um guia local te acompanhando, para que você não interfira na ordem E dele. tem um só sentido, né? Só tem uma mão. Você não vai e volta pelo mesmo caminho para evitar que o impacto seja o menor Você possível. está ao lado do ninho. Mas você lembra que você começa a pertíssimo. ver os ninhos, porque você fala, como é que é um ninho de pinguim? O ninho de um pinguim, gente, é uma moitinha, é um arbusto. Tem vários arbustos. Imaginem um campo cheio de arbustos. Cada arbusto é um ninho, porque debaixo do arbusto ele faz um buraquinho, uma covinha, e se deita em cima daquele buraquinho. É lá que a pinguinzinha põe os ovos. E quando você passa perto a 1 metro, você vê ela com os ovos. Vê os ovinhos. Os ovinhos ali, sentado em cima, em pezinho ali. Ela ou ele, Outro né? Ela ou ele, porque ela vai ele, caçar e ele volta. Ele também. choca os ovos. O pinguim, de fato, é ele que chega primeiro. Ele volta, ele vai nadar, ele e ela, os dois vão nadar, né? Vão e migraram.
No ano seguinte, quando eles retornam a Chubut, eles entram na praia num ponto dado que dá uma diferença de no máximo 10 metros para cada lado, é quase que no mesmo lugar em que saiu. Eu não sei como, que sistema maravilhoso esse animal tem, mas que ele quase que retorna no mesmo lugar em que ele saiu na praia. E eles caminham 1,5 km todo dia para ir para o mar, porque às vezes o ninho fica lá, não é ali na beiradinha da praia, às vezes é lá para dentro. Caminha 1,5 km para ir, para nadar, mas quem chega primeiro é o pinguim. É ele. Ele chega, exatamente. Reconhece dentro daquele campo de ninhos qual é o ninho dele. Vai lá, arruma, limpa, põe florzinha, perfuma, né? Ele organiza tudo e chega a pinguinzinha. Aí ela chega, eles fazem o pinguinzinho, ficam lá chocando entre os dois, né? Um vai pescar, o outro fica, pum, e vão se revezando. E quando nasce o pinguim, no meio daquela pinguinzada toda, quando eles retornam um deles, né? Os dois retornam de caçar, escuta o grasnido do animal e sabe qual é o filho deles. Olha que incrível. É uma sincronicidade, é um laço, um elo belíssimo. Maravilhoso. E, gente, a Península Valdez oferece a oportunidade de chegarmos próximos a isso, a interagir com essa coisa especial ali. Então, olha, falamos muito a respeito da região, mas ainda é pouco pelo que você vai vivenciar lá. Vai para lá, olha só, tá aqui, ó. Tá vendo? Chubut, uma província. Porto Madryn. Vivencie essa experiência que vale muito a pena. Todos do grupo que levamos para lá ficaram encantados e você pode se encantar também. A experiência é maravilhosa, a vivência é incrível. A Magali, como subsecretária, né, de turismo, veio aqui para personificar isso. Eu e a Cristiana, assim, empolgada com aquela experiência que realmente transmite a nós, eu que vivenciei parte dessa experiência. É apaixonante. Quero convidar você para fazer uma viagem como essa. É única, não é explorada, é encantadora. Você escolhe o que quer ver, vai no mapa de qual é o mês que você vai vivenciar aquilo e tudo aquilo está te esperando ali virgem, preservado para ser vivenciado por você, não explorado, vivenciado. Então, e ter uma aulinha com os pinguins, né? Maravilhoso. Que eles têm um casalzinho só a vida toda. Se o parceirinho morreu, eles não voltam a formar de volta a família. Só que nem a gente, né? Então, uma fidelidade terrível. É igual um ser humano. Com eles, exatamente. Leva lá o parceiro, a parceira para aprender. Olha, eu vou te explicar. Veja você mesmo como é. Ele arruma tudo para que eu simplesmente ocupe um lugar preparadíssimo. Então, por favor, leve isso para casa. Não pinguim esse mostre hábito. Com fatos. Olha, um grande abraço a você, meu querido seguidor, ouvinte da Vibe Mundial, do nosso canal. E muito obrigado, Magali. Muitas graças. Muito obrigado. Não deixando você falar tanto que você abria o tema com o teu espanhol, que a gente conseguia entender e nós somos apaixonados, não demos muita oportunidade para ela. Nossa, muito obrigado mesmo pela sua presença. Nos encantou aqui nesse momento, esses 2 blocos do programa. Cristiano Cavalli, você é uma referência do Brasil em Chubut, na Patagônia, e de lá uma referência para nós que estamos aqui. Então, obrigado pelo seu carinho, pela sua paixão por um lugar que realmente é apaixonante. E até uma próxima. Nós é que agradecemos. E graças, né? Graças. Muito obrigada à Rádio Vibe Mundial, a todos que nos acompanham aqui. É um prazer poder compartilhar um pouquinho do coração da Patagônia de Chubut. Muito obrigada. Para você. Grande abraço e até uma próxima.